Olá, professor! Hoje nós vamos falar novamente sobre a ferramenta Pultoon, né? A gente já tem um vídeo gravado sobre ela no canal, onde a gente fala sobre as apresentações, né? Sobre a ferramenta dela de apresentações, e esse vídeo deve estar aparecendo aqui logo abaixo para vocês. E agora a gente vai falar sobre uma outra funcionalidade desta mesma ferramenta, que é a gente poder fazer vídeos animados, né? Então, no vídeo anterior a gente viu a função dela de apresentações, e agora a gente vai ver o vídeo nos mostrando, né, essa funcionalidade de criar vídeos animados. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então, pessoal, já estamos logados aqui na página do Pultoon, né? Então pultoon.com. Como a gente viu no vídeo anterior, né, então ele já está linkado aqui abaixo, como eu falei para vocês. Então a gente volta no mesmo lugar, no dashboard, né, como nós tínhamos visto no vídeo anterior. Nós temos aqui duas opções, né? A opção para a gente fazer os slides, né, utilizando os modelos pré-definidos dele, que foi o que a gente viu no vídeo anterior. E a outra opção que nós temos aqui é o que ele chama de estúdio, que é onde a gente pode criar, então, apresentações que se tornam vídeos, né? Então elas têm uma dinâmica de slides, né? Mas elas viram um vídeo que a gente vai depois então poder levar esse vídeo para o YouTube, né? Como a gente vai ver. A gente não consegue salvar ele automaticamente no nosso computador, só se eu tenho a versão paga dele. Mas como vocês já viram aqui no nosso canal, e eu vou linkar também esse vídeo aqui embaixo, nós temos um recurso que nos permite retirar vídeos do YouTube, ou seja, eu posso criar um vídeo aqui no Pultoon, que vai automaticamente para o YouTube, e depois eu faço, né, o download desse vídeo lá do YouTube e posso usar ele offline sem problema nenhum. Então aqui eu cliquei em Estúdio, né, então estamos selecionados aqui no Estúdio, e eu vou clicar aqui no Create, né, então eu vou criar uma apresentação, né, utilizando o Estúdio. A primeira coisa, né, igual ao vídeo anterior, né, a opção que ele me dá, é de eu escolher um template, né, um template que já exista dele aqui. Antes a gente escolheu um template, só que agora a gente vai fazer um em branco, né, para a gente entender um pouquinho melhor as funcionalidades dele. Então, eu vou escolher aqui este em branco, cliquei na opção Go, então ele vai carregar, né, o estúdio. Pode ser que demore um pouquinho, dependendo da conexão de internet, né? No meu caso aqui eu acredito que não vai demorar, porque eu já estava usando anteriormente. Então ele carregou, e aqui agora nós temos, né, várias opções, né? Aqui, claro, ele sempre vai mostrar o banner aqui me oferecendo a versão paga, né? Eu vou fechar aqui. Ele nos começa aqui, ó, com o que ele chama de 3 slides, né, que a gente vai poder aumentar depois, à medida que a gente quiser, né? Lembrando que o que a gente vai fazer aqui é um vídeo, né? Um vídeo com questões ali de animação. Então, a interface aqui é uma interface, né, que tem muitas opções, como a gente está vendo aqui, mas é fácil de a gente entender a dinâmica dele. Uma vez que a gente entende, né, a filosofia, né, a dinâmica de funcionamento dele, fica simples de a gente trabalhar. Então, temos aqui os slides, obviamente dentro desses espaços aqui é que nós vamos colocar os objetos que a gente vai, né, vai animar, né, da nossa apresentação, que seriam textos, imagens, né, fundos e coisas do gênero. Então, começando aqui, ó, nós temos algumas opções que são gratuitas, né? Por exemplo, aqui, ó, nos meus estilos, nós temos esta opção aqui que é o Picto. Então, todas essas são as opções dele, são as opções que a gente pode utilizar. Tudo que tiver aqui como Premium, né, é somente da versão paga. Então, se eu for andando aqui, ó, né, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma opção, né, um estilo aqui que tem já opções diferentes daquele gratuito que a gente tinha, né? Então, à medida que a gente vai visualizando aqui, né, a gente pode escolher dentro daqueles, né, gratuitos aqueles que a gente gostaria de usar. Nós temos esse Paper Cut aqui, né, então eu vou usar esta opção aqui. Então, como é que funciona? Vamos dizer que eu vou fazer o meu primeiro slide, né, um slide onde tenha, né, digamos, o nome da minha apresentação. Eu posso escolher aqui, ó, Plain Text, né, essa opção animada aqui, né, então nós temos várias opções de textos. Se eu escolher, por exemplo, esse Plain Text aqui, ó, automaticamente ele já traz aqui para mim, né, eu, ao dar 2 cliques aqui em cima, eu posso então editar, né, isso aqui, por exemplo, vou chamar de slide 1, onde eu posso ver tamanho, né, cores, normal, como se fosse uma, né, qualquer software de apresentação. A diferença aqui
né, eu posso movê-lo para onde eu quiser. A diferença aqui, ó, é que quando eu selecionei o objeto, o que ele está me mostrando aqui embaixo? Ó? Esse slide tem 10 segundos, né, então significa que quando eu der um start nele, ou um start no meu vídeo, esse slide tem 10 segundos. Então eu posso aumentar ou eu posso diminuir esse tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou diminuir esse slide para 5 segundos. E aqui, ó, essa escrita slide.1, ela vai aparecer no primeiro segundo do meu vídeo. Ou seja, vai começar a apresentação em branco, vai entrar esse slide que vai ficar até o 5º segundo. Eu posso, né, tanto aqui no início, ó, eu posso selecionar qual a animação, né, que vai fazer entrar esse texto. Por exemplo, ela pode vir para cima e depois quando ela sair, né, quando der o quinto segundo, vai para baixo. Né? Então, essa seria a minha animação. Então, se eu quiser ver como está ficando, ó, eu dou um play. Então, ele entrou e ele desapareceu. Né? Depois ele, obviamente, continua andando para os outros. Mas, então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa questão de tempo aqui. Então, vamos dizer que esse seria meu slide 1. Já o meu slide 2, né, vamos dizer assim, eu quero uma animação. Então, posso botar uma animação aqui que ele já tem pronta, ó. Tá? Posso, né, criar um outro texto, posso criar um texto com a mão, por exemplo aqui, ó, um texto animado, né, aonde eu diria aqui, testando o Pultum, e apliquei aqui. Agora nós temos dois objetos e eu tenho que também controlar então o tempo desses dois objetos. Eu usei aqui no meu slide 1 6 segundos, vou usar nesse aqui também 6 segundos, né? Vou diminuir aqui, ó, no sinalzinho de menos, e vou fazer o quê? Então, a minha animação, ela vai entrar no primeiro segundo, vai sair no 5º segundo, tá? Sendo que o meu objeto aqui, ó, ele está aqui, então ele vai entrar, né? Mantive a mesma animação, entra pela direita, entra pela esquerda, mas eu poderia mudar, poderia fazer o fade aqui, eu poderia, né, mudar aqui sem problema nenhum. Então, entra no primeiro, sai no 5º segundo. O meu outro também entra no primeiro, sai no 5º segundo. Então, vamos ver aqui como ficaria. Então, ele correu o primeiro slide, passou para o segundo, então entra a animação, ele escreveu ali, e quando chegou no final, os dois desapareceram e ele passou para o terceiro. Então, né, aqui a gente, claro, usou o primeiro e o 5º, mas eu poderia, por exemplo, né, ao invés de aparecer no 5º, poderia fazer ele aparecer no primeiro e segundo, poderia fazer aparecer no segundo, e assim por diante. Né? Então a gente trabalha da forma que a gente achar mais interessante. Né? Então eu posso ir testando as animações, agora ele não entrou no primeiro, entrou no segundo, né? ele demorou um pouquinho mais. Então a gente vai fazendo a animação à medida que a gente, né, vai testando e vai fazendo da maneira como a gente quiser. Então isso que nós fizemos aqui, na verdade o grande segredo dele é justamente esse controle de tempo que nós temos aqui, de todos os objetos que a gente vai ter em cada um dos nossos slides aqui. Então eu posso ter inúmeros objetos e cada um deles, né, a eu selecionar, eu vou ter então, né, essa linha de tempo aqui, onde eu posso deixar mais ou menos tempo. Igual ao que nós fizemos aqui, a gente poderia fazer com todos os objetos que nós temos aqui. Né? Então nós temos também aqui, ó, as transições. Né? Então, por exemplo, a transição aqui, ó, no primeiro slide, né? Transição no segundo slide, então a gente pode testar todas as transições que nós temos aí na apresentação. Então aqui, por exemplo, ó, não, aqui ele não vai me mostrar a transição, mas eu poderia aqui em cima, primeiro eu quero, bom, deixa antes de fazer o teste final, só colocar aqui, ó, que também nós podemos trabalhar com os backgrounds. Ele tem alguns backgrounds prontos, né, alguns fundos prontos aqui, né, de cores fixas, né, ou de algumas coisas prontas que nós podemos usar aqui baseado no estilo que eu criei, mas eu poderia também, né, trazer um background, né, da minha livraria ou que estivesse no meu computador. Então aquele fundo, tem um fundo, uma imagem bacana que eu quero usar de fundo, eu poderia usar sem problema nenhum. Então mantive esse fundo aqui,
né? Eu poderia ter um outro slide com outro fundo e assim por diante, né? E dentro de cada slide eu poderia ter as animações, textos que eu quisesse. Uma vez que eu montei a minha apresentação, então, eu quero ver como que ela vai ficar, eu tenho o preview aqui, então se eu clicar ele salva, e ele vai me mostrar então como que ficaria o nosso vídeo, né? Então ele pode aqui novamente, ele pode demorar um pouquinho para carregar, né? Vai depender muito da nossa conexão de internet, né? O meu aqui já ficou um pouquinho mais lento para ele carregar, porque ele processa todas as informações, e ele me mostra então como está ficando, ó. O slide 1, ele mudou, ele usou a transição, né? Mudou aqui para as animações que a gente colocou, mudou para o terceiro, que a gente não botou nada ali no meio. Como a gente manteve um slide com 10 segundos, ele vai demorar um pouquinho para até mudar para o último, né? E mudou para o último, né? Então temos aí a nossa animação pronta, né? Que a gente poderia usar sem problema nenhum. Uma vez que eu tenho então essa minha animação pronta aqui, né, eu poderia exportá-la. Então cliquei aqui no Export, e quais são as opções que nós temos aqui? Para a opção que não é paga, né, nós temos então aqui, ó, Show, né, vocês viram que aparece o Pultoon logo, a gente não tem como tirar, a não ser que a gente use a versão paga, né, mas na versão gratuita, né, não há como tirar. Então eu poderia fazer aqui, ó, o upload diretamente desse vídeo para o YouTube, né? Então ele vai pegar, vai upar diretamente para o YouTube, né, novamente nessa opção gratuita, né, que seria aqui, ó, o download como MP4, a gente não tem como fazer isso na versão gratuita, a gente teria que assinar a versão Premium para poder salvar diretamente no nosso computador. Mas como eu falei, o que a gente pode fazer? Ao fazer o upload para o YouTube, né, eu tenho que, né, dar um ADD na conta do YouTube que eu tenho aqui, ele vai subir para a minha conta, e depois a gente pode usar qualquer outro software aí que você tenha para você fazer então o download desse vídeo do YouTube para você ter ele no seu computador, né? Então aqui no nosso canal nós temos um vídeo gravado sobre uma ferramenta que nos permite retirar, né, do YouTube, né, vídeos, né, mas com certeza vocês conhecem outras. Eu vou linkar essa opção ali também na descrição do nosso vídeo, tá? Que você então consegue fazer todo esse processo e tirar o vídeo do YouTube para você depois usar ele automaticamente. Então aqui, gente, uma vez que você fez o upload, né, se a gente voltar aqui para o Pultoon Studio, né, o seu vídeo vai estar guardado ali no seu dashboard, né, da mesma maneira como você fez a sua apresentação anteriormente. Então você poderia publicar ele aqui no Pultoon, né, seguindo aí é o mesmo funcionamento que nós vimos, né, nos vídeos anteriores, né. Você poderia aqui editar, né, o nome do vídeo e tudo mais, poderia assisti-lo aqui, se fosse o caso, e usar até a tela cheia para fazer a apresentação. Isso aqui é o mesmo funcionamento daquilo que nós vimos na versão, né, na opção anterior dele, que é a opção dos slides. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre essa opção do Pultoon seria isso, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Curtam o nosso vídeo, assinem o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.